Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nessa segunda-feira, o Evangelho ele está em Marcos capítulo 16, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ide e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho não é só isso aqui que eu estou fazendo para você. Pregar o Evangelho é você testemunhar, você ser o quinto Evangelho. Como existe Mateus, Marcos, Lucas e João, você testemunhar, levar o Evangelho com a sua própria vida, com o seu testemunho de vida. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, ele ultrapassa barreiras, ultrapassa as economias, sociais, e para todos, todas as raças, todas as idades, povos, línguas e nações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas que Evangelho é este que Jesus disse? Evangelho significa boas notícias. Quando você divulga boas notícias, você está divulgando o Evangelho. Boas notícias do Evangelho, boas notícias de Jesus, Boas novas. A história de Jesus é a boa nova a ser proclamada. Então, irmãos, o Evangelho é a mensagem de que Deus está agindo no meio de Jesus, seu Filho, trazendo a libertação àqueles que estavam cativos, quebrando o poder do diabo, do pecado, da morte. E Jesus chamou os seus discípulos para pregar e os enviou a pregar. Agora, Jesus ordena aos seus discípulos a pregar todo mundo. Você que está aqui me assistindo, Jesus está enviando você, o Evangelho e boas novas tem que ser compartilhado a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O propósito de Deus é o Evangelho todo. Por toda a igreja, por todo o mundo, a todas as criaturas, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, em todo o mundo, a toda criatura. E aqui, irmãos, a igreja precisa ser uma agência missionária. Isso mesmo, a igreja ela não pode ser um palanque para política, nem da esquerda, nem da direita, de maneira nenhuma. O Evangelho, a igreja, ela tem que ser uma agência missionária. É claro que a igreja ela tem que orientar,
mas sem ser da esquerda, sem ser da direita. Então, ela precisa ser luz para as nações. Eu olhar para a igreja, saber que ali tem um homem, uma mulher de Deus que prega o evangelho. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Isso mesmo. A pessoa que não evangeliza, né, o cristão que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. A igreja é um corpo missionário, ou um campo missionário. A evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível. O mundo precisa do evangelho e a salvação do evangelho precisa ser oferecida livremente a toda a humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é o propósito de Deus para mim e para você. A palavra de Deus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já é condenado. Simples assim poderíamos dizer, né? Então, a boa nova de Jesus precisa ser recebida, precisa ser divulgada. Eu não sei divulgar, sabe? Compartilha esse vídeo que nós pregamos de segunda a segunda, de domingo a domingo, né? Compartilhe, você está ajudando a divulgar a palavra. Então, quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a boa nova de Jesus precisa ser recebida. O evangelho somente é experimentado como boas novas quando é recebido e acreditado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame muitas graças sobre você, sobre toda a sua casa. Quero orar para a sua casa, pedir a Jesus pela sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor coloque um anjo à sua direita, um à sua esquerda, à sua retaguarda, à sua frente. Que ao levantar, Jesus possa estar junto com você neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.